Olá, sexto ano, como vocês estão? Espero que estejam muito bem e que estejam se dedicando cada vez mais aos estudos, tá? Desta forma ainda, né, com videoaulas, eu sei que não deve estar fácil, né, estar estudando sozinho com a ajuda da família, mas vamos seguir em frente. Esperamos que logo, logo isso passe e possamos retomar nossos conteúdos novamente em sala de aula. Mas por hora, temos que continuar com nossas aulas assim. Então, hoje uma aula de filosofia. Achava que não ia ter filosofia, vamos ter sim. Então, um encontro por semana de filosofia para continuarmos refletindo sobre as questões da vida, as questões naturais, as questões que nos envolvem. Né? Então, nós falamos em sala de aula qual era a função de um filósofo ou qual os objetivos das aulas de filosofia. Então, a função, muitos vocês me questionaram, professor, o que que um filósofo faz? Então, o filósofo, a função é, ele pensa, ele observa, ele questiona, a partir da observação, ele faz questionamentos, perguntas, e toda pergunta tem que ter uma resposta. E a partir da investigação, ele vai buscar a resposta para a sua pergunta. E essa pergunta, muitas vezes, que vocês acompanhem lá na página 13 de vocês, ó, abram lá na página 13, onde fala em argumentos. Porque se esse filósofo ele pensa, ele observa, ele questiona, para você fazer um bom questionamento é preciso que você tenha o quê? Argumentos. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre argumentos. Na atividade anterior de vocês, da página 13, que nós fizemos em sala de aula, que está registrado no caderno de vocês, vocês citaram um fenômeno que vocês admiraram, né? E por que admirar? Então, revejam lá no caderno de vocês, que essa atividade está feita no caderno, onde vocês citaram um fenômeno o qual vocês admiraram, e em seguida tiveram que relatar o porquê admiraram. Quando te fala em argumentos, essa questão de você explicar o porquê. Então, na filosofia, é muito importante você argumentar. E não só na filosofia, na vida de vocês, é importante que vocês observem, que vocês questionem, que vocês pesquisem, mas que vocês tenham argumentos. O argumento, acompanhe lá na apostila de vocês. Então, assim, relembrar que as pessoas têm pontos de vista diferentes quando observa e admira o que o cerca. Revelar que esses pontos de vista podem ser sustentados por várias razões. Então, quando nós observamos as coisas ou os fatos, cada pessoa, a partir da sua observação, vai desenvolver um ponto de vista, vai desenvolver daquilo que acredita, que viu e desenvolve o seu ponto de vista. Quando você vai expor esse seu ponto de vista, é preciso que você faça o quê? Que você argumente. E para que as pessoas, aquilo que a tua fala e que o teu pensamento atinja o outro, é preciso que você tenha bons argumentos. Né? Então, nada adianta você fazer uma reflexão importante, você fazer uma observação e fazer uma reflexão e ao transmitir teu pensamento, você não conseguir argumentar. Né? Você não vai conseguir atingir o outro se você não tiver um bom argumento. Então, a argumentação é importantíssimo na hora do que? De te expor o ponto de vista da gente. Quando você vai expor o teu ponto de vista ou vai confrontar com o outro. É preciso argumentos. Ainda na apostila de vocês, eu leio aqui, vocês acompanham lá, tá? Essa é uma revelação importante para quem está iniciando uma sua trajetória filosófica. Que somos nós, né? Estamos aí desenvolvendo essa habilidade de filosofar, essa habilidade de analisar e perceber as coisas, certo? Afinal, a filosofia não requer apenas perguntas e respostas, mas também bons argumentos, ou seja, boas razões que justifiquem as diversas opiniões daqueles que refletem sobre algum tema. Então, aqui na apostila de vocês, ela, ela dá algumas dicas, perguntas interessantes para começar a reflexão.
bons argumentos para justificar suas respostas, atenção aos pressupostos por trás das opiniões apresentadas. Então, isso é necessário para quê? Para que a gente analise, ao fazer uma observação, ao fazer uma investigação, ao lançar uma pergunta, é preciso, antes de tudo, o quê? Perguntas interessantes. A partir da observação do fato, do fenômeno, ou de algo que você esteja observando, pesquisando, é preciso que você faça um levantamento de boas perguntas, né? Falamos isso em sala de aula, sobre a importância de boas perguntas, de saber perguntar. Lembra que falamos em sala de aula sobre o que era mais importante? Saber a resposta ou saber a pergunta? Ou saber formular uma boa pergunta? Sem dúvida que o mais importante é saber elaborar boas perguntas, né? Porque a partir de uma boa pergunta você receberá uma boa resposta. Ou você terá um motivo para iniciar uma pesquisa, um estudo. Então, essa é a importância de se saber elaborar e formular uma boa pergunta. E aí, eu elaborei uma boa pergunta. A partir de uma observação, eu elaborei um bom questionamento. E eu recebi algumas respostas. Eu cheguei a algumas conclusões. A partir desse momento, eu preciso do quê? De bons argumentos. Bons argumentos para justificar a minha resposta. A partir do momento em que eu me torno um pesquisador, em que eu saio e busco respostas, para que eu repasse essa resposta, eu preciso de bons argumentos. Quando a gente elabora uma questão, uma pergunta, faz um questionamento, e esse questionamento partiu de uma observação, e eu vou elaborar uma resposta, a qual eu vou usar argumentos, é preciso tomar cuidado com alguns pressupostos. O que é pressupostos? Lembram disso? São informações que eu desenvolvo, opiniões que eu formulo antes de conhecer o fato. Quando eu suponho, eu pressuponho alguma coisa. Então, eu tenho que tomar cuidado com os pressupostos. É preciso primeiro, nessa caminhada da pesquisa aí, é preciso observar os fatos com atenção e com cautela, para não deixarmos nos enganarmos com os pressupostos, certo? Nós temos aqui a hora de filosofar, na página 13. Esse é aquele momento gostoso que a gente faz em sala de aula, onde nós formamos uma roda de conversa, uma troca de experiência, que infelizmente nesse momento nós não estamos podendo fazer. Quem tiver em casa a possibilidade de fazer isso com os pais, propõe aí um momento de diálogo, de discussão, onde vocês podem falar sobre isso, né? Sobre a função, essa questão do filosofar, da filosofia, onde todos somos filósofos, né? Onde nós nos colocamos na posição de filósofos quando nós olhamos para os fatos, para as pessoas, para os momentos, para os fenômenos com um olhar de pesquisador, de filósofo, de análise, quando nós paramos para analisar as coisas. E ao analisarmos, nós formulamos perguntas, Nós formulamos perguntas e essas perguntas têm que ser respondidas. E geralmente nós chegamos a uma resposta, mas quando nós vamos transmitir esta resposta, temos que ter bons argumentos. Então, essa hora de filosofar, infelizmente a prof nesse momento não consegue fazer em sala, que é um momento mais proveitoso da nossa aula, que é essa troca de experiência. Mas se puderem, estejam fazendo aí com a família de vocês, certo? Acompanhe na página 14 da apostila de vocês. Então, lá na página 14, tem uma proposta de atividade para vocês. Eu vou ler a proposta aqui. Vocês acompanham ali, a prof vai explicar o que vocês precisam fazer, certo? Então, observe as paisagens das obras de arte disponíveis no material de apoio. Então, vocês vão lá no material de apoio, vejam lá o material disponível para essa atividade, que é uma obra de arte. As obras de arte vocês vão observar, certo? Destaquem lá, observe. Escolha uma delas
para representar seus pensamentos durante esse diálogo filosófico. Então, esse momento que vocês não puderem fazer com a prof em sala de aula, se vocês conseguirem fazer com os pais, com a família, ou de repente, quem tem acesso aí aos grupos de WhatsApp com os amigos, vocês podem fazer uma chamada de vídeo para falar sobre os argumentos, achem o mesmo ponto de vista, pode ser a situação do Covid-19. De repente, vocês podem abrir aí uma chamada de vídeo com alguns colegas e discutir o assunto, certo? Cada um vai argumentar sobre o Covid-19, sobre as suas observações, sobre aquilo que está vivenciando, sobre aquilo que você acredita sobre a pandemia. Ou você faz isso com os amigos através de chamada de vídeo, ou você faz isso com a família, tá? Então, lembre que na hora de filosofar, em sala de aula, nós tínhamos algumas regras. Então, a principal delas quando um fala, o outro escuta. É preciso ter esse momento de respeito à fala do outro. Por mais que você não concorde, você ouve até o final e aí você argumenta. E é esse o objetivo, essa argumentação. Então é importante que você tenha com quem dialogar nesse momento. Então eu estou propondo para você que você use o momento Covid-19, use a pandemia, faça a sua reflexão sobre o cenário atual, né, do nosso país, do nosso município, do mundo em geral, de tudo que está acontecendo. Inicie essa hora de filosofar com alguém, seja com a família, seja com amigos através de chamada de vídeo, e nesse momento ouça a opinião do outro, ouça o argumento do outro, dê a sua opinião e argumente. Em seguida, vocês vão observar se a tua reflexão é igual ao do outro. Se vocês tiveram o mesmo pensamento ou não. Né? É difícil que todos pensem da mesma forma. Nós somos seres diferentes com pensamentos diferentes. E isso é maravilhoso, né? Que nós sejamos diferentes. Mas façam esse diálogo e em seguida você vem para fazer sua atividade, que é uma reflexão desse momento que vocês fizeram aí em família ou entre amigos. Depois que você escolheu uma das imagens lá, essa imagem vai representar seu pensamento durante o diálogo filosófico. Então, você vai olhar para a imagem e você vai escolher qual que representa esse momento para você. Nesta página, você cole a imagem e escreva o título da obra de arte. Depois, justifique sua escolha com argumentos. Então, depois que você fez esse momento de hora de filosofar, você vai na matéria de apoio, escolhe a imagem que representa o que você sentiu, que representa aquele momento para você. Você vai colar nesse espaço a imagem que você escolheu e coloca o título da obra de arte. E em seguida você vai justificar sua escolha, argumentando. Por que é que você escolheu esta imagem para representar esse momento? Eu quero bons argumentos. Porque a partir do momento que você for fazer a escolha da imagem, você vai ter que fazer alguns critérios, né? Você vai ter que ter critérios. Eu vou escolher essa porque essa eu senti algo que essa imagem representa exatamente aquilo que eu senti. Então, é preciso argumentar o porquê da escolha desta imagem. Então, você vai a resposta do teu argumento é aqui, tá? Não sei se a imagem pega direitinho, mas é embaixo aqui. Então, aqui você vai colar a figura e aqui você vai argumentar o porquê da escolha, ok? Reflexão divertida, outra atividade que eu também quero que vocês façam aí na casa de vocês. Essa reflexão divertida, eu vou ler para vocês aqui e explicar o que é que vocês devem fazer, certo? Amplie seus pensamentos sobre o que existe à sua volta. Para isso, realize essas atividades de acordo com as orientações que eu vou dar para vocês agora, certinho? Número 1. Em uma folha, represente por meio de desenhos uma paisagem para ser admirada. Providencie tintas de 4 cores: azul, amarela, vermelha e preta.
Misture-as em diferentes combinações e quantidades para obter o maior número possível de novas cores. Depois, utilize-as para colorir sua paisagem. Então, vamos lá. Primeiro, você vai pegar uma folha e vai fazer uma paisagem para ser admirada. Então, algo que as pessoas vão admirar, certo? Eu não vou aqui dizer o que. Então, isso é individual, cada um vai desenvolver a sua paisagem. Ah, eu não estou falando que tem que ser só árvores, flores, não. Paisagem é tudo aquilo que pode ser observado. Então, vocês irão desenvolver a sua paisagem. Segundo passo, vocês pegam essas 4 cores, azul, amarela, vermelha e preta, e vocês vão fazer combinações de cores. Para isso, usem ou um pratinho de isopor do macarrão que a mamãe não está usando lá. Use material reciclável para fazer essa mistura de tintas. Como que é essa mistura de tintas? Nós temos 4 cores. Dessas 4 cores, quantas cores eu posso fazer? Eu misturo um pouquinho do azul com o amarelo. Aí eu misturo azul, amarelo e preto. Aí eu misturo vermelho e preto. Eu misturo vermelho, preto e azul. Coloco mais amarelo, menos um pouquinho de azul. E vejam lá, vão experimentando quantas cores vocês irão conseguir a partir dessas 4 cores, certo? Depois dessa experiência de mistura de cores dentro do pratinho lá que vocês vão fazer, vocês irão colorir a paisagem de vocês com essas cores, além das 4 que vocês já têm, as outras que você criou. Aí você vai colorir a tua paisagem, certinho? Essa é uma das atividades e eu quero fotos dela, tá? Então não esqueçam que toda atividade realizada precisa ser registrada e enviada para a prof. Eu quero ver a criatividade de vocês na hora de desenhar a paisagem e principalmente na hora de colorir e de reinventar essas cores aí. Número 2. No material de apoio, há peças de quebra-cabeça em formato de triângulo, de diferentes tamanhos e cores variadas. Recorte-as, monte uma figura com todas as peças encaixadas uma às outras. Utilize o gabarito para orientar sua montagem. Ao final, cole em uma folha a figura que você montou. Então, esse já é uma outra atividade. Então, agora vocês vão no material de apoio correspondente dessa página e vão recortar lá o que vem a ser um quebra-cabeça, vão seguir o gabarito que está lá e encaixar e montar a figura. Cola também numa folha e manda para a prof. Eu quero ver lá o que foi que você montou, certo? Agora, a 3 é aquilo que nós não conseguimos fazer, né? Forme uma roda de conversa com os colegas. No centro dela, coloquem lado a lado as figuras que vocês produziram. No final, observe a nova figura formada pela soma das composições. Nós não conseguimos fazer esse trabalho presencialmente, né? Infelizmente, mais uma vez, nós sabemos que é esse momento, o melhor momento da sala de aula, é o momento da hora de filosofar, das rodas de conversa. Então, o que eu proponho para vocês? Fotografem, envie para a prof, e eu vou fazer uma montagem das imagens dos trabalhos enviados para mim. Eu vou postar para vocês, eu faço a montagem como se estivesse no centro da nossa roda de conversa e a prof vai postar para vocês o resultado disso, mostrando para vocês como foi a produção dos colegas de vocês, certo? Então, realize a atividade, fotografem e enviem para mim. Vocês têm lá o telefone da prof e o e-mail da prof para enviar as atividades. 4. Reflita sobre os seguintes aspectos. Vamos ver o que é que vocês vão refletir agora. Se fosse possível separar novamente as cores que você misturou, restaria apenas 4?
Lembre-se disso ao conhecer a teoria do filósofo Empédocles sobre a origem da natureza. As peças que você utilizou poderiam se encaixar de muitas maneiras, formando composições bem diferentes. Lembre-se disso ao conhecer a teoria do filósofo Demócrito sobre a origem da natureza. A prof vai, na próxima videoaula, a prof vai falar um pouquinho sobre esses filósofos citados aqui, tá? Então, primeiro vocês façam as atividades, enviem para a prof. Na próxima videoaula, a prof faz uma correção das atividades daqui e fala um pouquinho sobre esses filósofos que foi citado aqui, certo? Então, vamos lá. Mãos à obra. Relembrando, primeiro momento, proporcionar uma hora de filosofar em casa, seja aí com os pais ou com os colegas por videochamada. Nessa videochamada, a gente podia até organizar aí, de repente, a prof vai pensar um pouquinho melhor aqui da prof participar da videochamada de vocês. Vocês têm meu telefone lá. Se alguém organizar uma videochamada, só comunica a prof que a prof participa. O tema da hora de filosofar, que pode ser feita com o pai, com a mãe e com os familiares, é a pandemia ou Covid-19. Cada um vai expor a sua opinião sobre o assunto e argumentar sobre a sua opinião. E o terceiro passo, então, são as atividades da página 14, as quais a prof acabou de explicar. Certinho? Até mais e fique com Deus.